Boa noite, irmãos. Que alegria podermos comemorar o Natal, nos preparando para comemorar também o Ano Novo, mas acima de tudo isso, estarmos reunidos, juntos, ainda que menos número, menor número, mas nós estamos reunidos, não pelo número, nós estamos reunidos pelo sangue de Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário, e é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, louvando, adorando, bendizendo o nome do Senhor, pelas obras magníficas e majestosas que Ele conquistou para nós, a preço do seu próprio sangue. O Senhor veio até nós e nós estamos aqui, porque o Senhor é misericordioso, bondoso, amoroso, gracioso e tem nos chamado para uma nova vida com Ele. Por isso eu quero te convidar, se você pode, para abrir a sua Bíblia lá na carta que Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo de número 3, e nós vamos fazer a leitura nessa noite dos versículos de número 13 até o fim do capítulo, versículo de número 21. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3, versos de 13 a 21 é o texto que nos cabe a mensagem desta noite. Carta aos Filipenses, queridos irmãos, escrita pelo apóstolo Paulo, no capítulo 3, nós vamos ler do versículo 13 a 21, onde a palavra do Senhor nos diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Vamos orar? Deus bondoso e maravilhoso, obrigado, ó Deus, pela Tua palavra que foi lida aqui agora. E nós clamamos, ó Deus, que o Senhor nos dê entendimento daquilo que o Senhor revelou ao apóstolo Paulo e fez com que ele escrevesse nessa carta. Ministra no nosso coração, Deus, de entendimento, de graça, para que nós possamos não só compreender a Tua palavra e guardá-la na nossa mente, mas para que a gente possa, de fato, viver o que a Tua palavra diz e nos ensina. Nos ajuda nesse sentido, capacita o nosso coração, fala conosco, impacta profundamente as nossas vidas. É o que nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, como é que você tem se preparado para 2025. 2025 é um ano bastante peculiar, porque é o meio da década. Você reparou isso? Estamos chegando aí ao meio da década. E algumas ponderações são necessárias, lembrando que nós passamos aí por grandes tragédias. A se lembrar, os 3 anos que nós passamos aí, complicados, difíceis, duros, extremamente dolorosos, que deixaram muitos de nós com o coração arrebatado, assustado, com medo e até mesmo em luto. Nós passamos aí por um período de pandemia, de doença, de enfermidade muito grande, mundial. Nós passamos por coisas muito boas, nós passamos por coisas muito ruins. Esse ano mesmo foi um ano cheio de tragédias. Nós tivemos guerra, nós tivemos rumores de guerra, nós tivemos tragédias em outros lugares aqui do Brasil, como Porto Alegre, em maio. Nós tivemos tragédias entre nós,
Mas nós também tivemos alegrias, contentamentos, nós conquistamos coisas, ganhamos coisas, e mais um ano chegou ao fim. E com esse ano chegando ao fim, é evidente que nós vamos nos preparar para o ano seguinte. Eu não sei exatamente quando começou essa tradição, por que exatamente nós fazemos isso, mas nós temos esse costume de nos prepararmos para um ano que vai vir. E o ano que vai vir, ele traz consigo novas expectativas, novas oportunidades, ele traz consigo novas possibilidades, ele traz consigo várias coisas. Coisas que nós não sabemos. É um mistério. E esse mistério nos intriga. Nos deixa bastante pensativos, reflexivos a respeito das coisas que vão acontecer. E diante dessas coisas que vão acontecer e que nós não temos conhecimento, nós então procuramos planejar o ano. É claro, muitos desses planejamentos que a gente faz não vão se cumprir, alguns deles até vão, outros nós vamos nem planejar e vão acontecer mesmo assim. Algumas coisas serão boas, outras coisas talvez nós possamos enxergar como sendo ruins. No entanto, dentre todas essas preparações que nós fazemos, também é comum, por causa do nosso coração maldoso, pecaminoso, que muitas vezes não, que sempre tende a se afastar das coisas de Deus e do próprio Senhor, nós esquecemos de planejar o nosso ano, de planejar a nossa vida, de planejar as possibilidades do ano que vem com o Senhor Jesus, com Deus. Planejando à luz da sua palavra, planejando à luz da vontade de Deus, dos sonhos de Deus. E nós vamos planejando o ano como se Deus não tivesse nada a ver com o nosso ano. Como se Deus estivesse realmente distante de nós, como se Deus talvez nem se importasse com o nosso ano. Muitas vezes, nós nos esquecemos por causa do nosso coração, que 2023, estou voltando no passado, 2025, que eu acredito que deva ter 365 dias, já está completamente planejado. Já está tudo definido. Ele já está pronto. Ele já foi escrito. Cada um dos acontecimentos desse ano já está determinado pelo Senhor. E aí outro sentimento pode tomar conta do seu coração. Falar, pastor, então se é assim, então eu não ligo para mais nada. Eu não quero mais saber, eu não vou me preparar, eu não estou nem aí. Não ligo para o ano que vem, então. O que acontecer, vai acontecer e ponto final. Eu não vou para a academia, eu não vou fazer exercício, eu não vou fazer dieta, eu não vou me cuidar, eu não vou cuidar das minhas finanças, eu não vou fazer mais nada. Chega, se Deus vai fazer, deixa que Deus faça. Ele faz o melhor. E nós também nos esquecemos que também não é por esse caminho. Não é por aí que a gente caminha, não é por esse lado. Nós temos que nos planejar sim, mas nós precisamos nos planejar junto com Deus e não afastados dele. Nós precisamos traçar planos que sirvam para a glória de Deus e não para o nosso próprio benefício. Por isso eu queria pensar com vocês, à luz desse texto, hoje, a respeito de como nós devemos nos preparar para o ano que vem. O que a gente tem que contar em primeiro lugar antes de fazer os nossos planos? E o título dessa mensagem de hoje é Preparados para o Novo. Preparados para o Novo. E aí eu queria pensar com você 3 coisas a respeito de estarmos preparados para as coisas novas. E a primeira coisa que aparece aí no texto para nós está dos versículos 13 e 14. Prosseguindo para as coisas novas. Então, a primeira lição dessa noite é que para nos prepararmos para o novo, a gente precisa caminhar em direção a Jesus. Veja bem. Quando nós nos preparamos para um ano novo, nós queremos que esse ano novo seja cheio de novidades. A gente não quer que seja um ano que tenha coisas do passado. A gente não quer, por exemplo, que alguma coisa ruim desse ano se reflita no ano que vem. Aconteça de novo no ano que vem. A gente quer coisa nova, novidade de vida. E esse é o desejo que a gente tem que ter mesmo. Porque afinal de contas, nós servimos um Deus que é um Deus de novidade de vida. A própria intenção de Jesus para nós é que nós tenhamos
dias completamente diferentes. A intenção de Deus para as nossas vidas é que a gente viva em novidade de vida. Você já reparou como nós temos uma tendência imensa de voltar no tempo? De olhar para trás, de voltar para o passado. Acabei de fazer isso, lembrando de 2023. Nós fazemos isso, é normal, a gente faz isso direto. Nas preparações para o ano que vem, também são lembrados no nosso coração a respeito das coisas ruins que aconteceram. Eu não quero mais brigar com o fulano. Eu não quero mais me encontrar com o ciclano. Eu não quero mais saber do Beltrano. Não quero mais saber do fulano, não quero nem ver ele pintado de ouro na minha frente. Eu não quero nem saber. Só que muitas vezes nós nos esquecemos que para a gente viver uma novidade de vida, para a gente viver coisas novas, nós também precisamos resolver as coisas do passado. A gente não pode simplesmente abandonar as coisas do passado, ou no passado. Mas a gente precisa primeiro resolver. Você já viu? Bom, certamente que você já deve ter visto. Aqueles crentes, talvez você já deva ter sido algum deles, pelo menos por algum momento na sua vida. É o crente que ele tem problemas com a igreja. Com a igreja onde ele está, tem problemas. Não estou aqui julgando se o problema é justo ou injusto, piedoso ou impiedoso. Ele tem problemas. Nós temos, a gente tem dificuldades, a gente está vivendo em relacionamento aqui. E relacionamentos trazem consigo as suas dificuldades. Às vezes a gente fala um pouco mais ríspido, a pessoa se magoa, se machuca, a gente tem que ir lá pedir perdão, a pessoa precisa nos perdoar. É assim que funciona. A gente está sempre correndo o risco de nos magoar, porque nós estamos nos relacionando. Isso é normal. Então, nós temos problemas. Tem dia que a gente está de mau humor, tem dia que a gente está de bom humor, tem dia que a gente não está muito alegre, tem dia que a gente está super alegre, e tem dia que as pessoas estão ao contrário de nós. A gente está alegre, a pessoa está triste, a pessoa está triste, a gente está super alegre, e a gente precisa aprender a conviver com isso. Isso é normal. Então, nesse processo, nós temos problemas, temos dificuldades. E aí, algumas pessoas elas pensam assim, bom, se eu tenho dificuldades com a igreja, o que eu vou fazer? Eu vou trocar de igreja. Eu vou para outra igreja e lá na outra igreja eu não vou ter esses problemas. Adivinha o que vai acontecer quando troca? Tem os mesmos problemas lá. E algumas pessoas elas vão dizer assim, bom, já que tem problema na igreja, então o que eu vou fazer? Eu não vou mais trocar de igreja, eu não vou para igreja nenhuma. Adivinha o que acontece? Ela continua com os mesmos problemas. Porque daí esses problemas vão se refletir na escola, na faculdade, na família, no trabalho, na sociedade, nos passeios, no trânsito. Nós sempre vamos ter problema. E qual que é o maior problema de ter problema? É não resolver os problemas, queridos. A nossa tendência é deixar o problema de lado. Deixa ele em 2024. O que aconteceu em 2024 fica em 2024. Já viu essa fala? Ela é verdadeira. Só que ela não pode simplesmente ser tomada literalmente de você deixa o que aconteceu. Você precisa resolver. Então, se você tem pendências no passado, desse ano, você ainda não se arrependeu de algum pecado, você ainda não se perdoou de alguma coisa, você não perdoou alguém que fez alguma coisa para você, você não pediu perdão por alguma coisa que você fez, você ainda precisa fazer. Precisa fazer, dá tempo ainda de fazer em 2024, mas se não der, faça em 2025, porque você precisa resolver. A novidade de vida, prosseguir para as coisas novas, não quer dizer apenas que a gente vai simplesmente deixar as coisas para trás. Eu vou para as coisas novas porque as velhas já passaram. Não, as velhas se passaram porque elas foram resolvidas. Resolvidas. É assim que nós prosseguimos para as coisas novas. Porque não adianta de nada a gente ir para as coisas novas, a gente prosseguir no caminho de Cristo, a gente continuar aprendendo da palavra, a gente continuar na caminhada com Deus, a gente continuar na vida da igreja, continuar na nossa vida de oração, aprendendo cada vez mais, nos aperfeiçoando, nos capacitando, nos aprofundando em Deus, se nós não estamos dispostos a resolver os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas lutas,
se nós não estamos dispostos a nos arrepender dos pecados, se nós não estamos dispostos a tratar o pecado do nosso coração, a tratar o nosso próprio coração. Nós precisamos resolver. E para resolver os nossos problemas, nós precisamos caminhar para Cristo, levar as nossas coisas do passado para o Senhor Jesus, em direção ao Senhor Jesus, para que o Senhor Jesus possa, através da vida da igreja, da oração, dos pastores, dos presbíteros, dos homens sábios que temem ao Senhor, do conselho da multidão dos crentes, da palavra de Deus ministrada ao nosso coração, resolver os nossos problemas e aí sim partirmos para a novidade de vida. Porque se nós formos para a novidade de vida sem resolver, nós não vamos viver novidade de vida. E mesmo que a gente viva coisas novas, o tempo todo, as coisas do passado vão estar tomando de assalto o nosso coração, porque elas não foram resolvidas. Portanto, em primeiro lugar, nós precisamos levar quem nós somos, a nossa vida, em direção a Cristo, tratar os nossos problemas e desfrutar de novidade de vida, de coisas verdadeiramente novas, e não coisas que vêm de nós, mas coisas que vêm de Cristo. A novidade de vida não é o novo emprego, não é a nova casa, não são as novas oportunidades. A novidade de vida é o quão próximo nós estamos de Cristo, para que possamos viver a vida que Cristo tem para nós e não a que nós planejamos. Mas em segundo lugar, o texto lá no versículo 15 e 16 vai demonstrar para nós que se nós temos que primeiro caminhar para Cristo, nós também temos que caminhar com Cristo. Veja que são duas coisas bastante distintas, bastante diferentes. Caminhar para Cristo é ir em direção ao Senhor Jesus, mas nós vamos chegar a Cristo. E quando nós chegamos ao Senhor Jesus, nós precisamos então caminhar junto dele, com ele. O que muitas vezes acontece nas nossas vidas? A gente vai até Cristo, a gente leva os nossos problemas até o Senhor Jesus, a gente até ora, lemos a palavra, aprendemos a palavra, vivemos a vida da igreja, até de maneira intensa, profunda. Nós caminhamos em discipulado, aconselhamento bíblico, nós procuramos e buscamos o Senhor, e nós encontramos o Senhor. E quando nós encontramos o Senhor, nós nos sentimos, nos achamos satisfeitos. Não é verdade? Quando você procurou o Senhor, precisando dele, você então orou, às vezes com o teu coração aflito, apertado, angustiado, desesperado. Você buscou ao Senhor intensamente, com todas as suas forças. Você chorou. Você talvez até tenha gritado ao Senhor. Você recebeu da parte de Deus. Talvez não exatamente o que você pediu, mas você recebeu o Senhor. Consolo, conforto, gratidão, perdão, graça, misericórdia, ou até mesmo um milagre. Você recebeu. Você se sente maravilhado, extasiado, entusiasmado com aquilo que Deus fez. E aí, você volta para o passado. Agora que Deus fez, Deus agiu, então nós nos sentimos satisfeitos e abandonamos o Senhor. Nós paramos de buscar o Senhor. Nós perdemos a capacidade, o desejo de buscar o Senhor da mesma maneira. Agora o nosso coração não está mais aflito. Nós não estamos mais chorando, não estamos com o coração apertado. Então, nós voltamos para as coisas alegres da vida. Nos esquecemos que a coisa mais alegre da nossa vida é justamente buscar ao Senhor. Nada pode ser mais maravilhoso do que a oportunidade, o privilégio que Deus nos dá de caminharmos juntos com Ele, de buscarmos Ele, de continuarmos buscando o Senhor desesperadamente, não com temor e pesar apenas, mas com alegria também.
com satisfação no coração. Se nós não estamos buscando ao Senhor por meio da aflição, e muitas vezes nós buscamos o Senhor por meio da aflição, isso também acontece. Mas se nós não estamos buscando ao Senhor porque o nosso coração está aflito, nós estamos buscando ao Senhor porque o nosso coração está alegre, feliz, satisfeito em Deus. Nós estamos bem, estamos satisfeitos. E por isso nós buscamos ainda mais o Senhor. Ainda mais, nós queremos ainda mais de Deus, ainda mais do Senhor. Nós continuamos buscando ao Senhor porque nós estamos caminhando junto com Deus. Nós não estamos mais procurando o Senhor, nós já o encontramos. Nós fomos encontrados pelo Senhor, salvos por Ele. E por causa disso nós agora caminhamos com o Senhor. Estamos andando lado a lado do Senhor. Nós conhecemos a Sua palavra, ouvimos e somos ministrados pelo poder do Seu Espírito. Nós oramos e somos respondidos. Nós viemos à igreja e nós nos sentimos satisfeitos. Deus fala conosco. Deus ministra ao nosso coração por meio dos louvores, por meio da oração, por meio da palavra, por meio da vida dos irmãos, até mesmo aqueles que às vezes a gente tem algum problema. Deus ministra na nossa vida. E nós então buscamos o Senhor ainda mais, e buscamos o Senhor ainda mais, e buscamos o Senhor ainda mais. Porque isso alegra o nosso coração. Buscar ao Senhor alegra o nosso coração e nos faz viver em novidade de vida. Por quê? Porque quando nós estamos diante do Senhor, Ele faz a gente resolver as coisas do passado, e Ele vai trazendo todos os dias um refresco, um refrigério para as nossas vidas. Aquilo que aconteceu ontem foi resolvido, basta cada dia o seu mal. O que nos importa é buscar o reino de Deus e a sua justiça. Deus vai cuidar das coisas. Deus estará no controle de todas as coisas. Mas esse controle não isenta a gente de estarmos juntos com o Senhor. Pelo contrário, nós continuamos caminhando junto do Senhor, buscando coisas novas, buscando aquilo que diz no versículo de número 16, estarmos gratos com aquilo que nós temos. Ah, pastor, então o senhor está dizendo que nós temos que ser gratos pela casa que nós temos, pelo salário que nós temos, pela vida que a gente leva. Também. Mas se você estiver caminhando com Jesus, porque senão, irmãos, a gente não consegue ficar satisfeito. Não dá para se satisfazer com as coisas desse mundo. Não dá para buscar as coisas desse mundo, as novidades de vida e achar que elas vão solucionar os nossos problemas, que elas vão trazer alegria para as nossas vidas, que elas vão nos satisfazer, que elas vão completar e preencher o buraco das nossas vidas que só pode ser preenchido pela eternidade de Cristo. Não adianta a gente buscar as coisas novas pensando nisso. A gente tem que buscar o Senhor Jesus. E aí sim, buscando o Senhor Jesus todos os dias, Ele mesmo vai trazendo satisfação ao nosso coração, ainda que o nosso coração esteja insatisfeito. Olha que contradição. Talvez você possa olhar assim e falar, puxa, eu não estou satisfeito com o meu emprego. Mas se você estiver satisfeito com Jesus, mesmo no emprego ruim, você consegue ser alegre. Você consegue se alegrar, você consegue buscar satisfação, porque essa satisfação não vem do teu emprego ruim, ela vem de Jesus. A tua satisfação e a minha não vem da nossa família, não vem do casamento, dos filhos, de uma boa casa, de um bom salário, de um bom emprego, de uma boa instrução, de uma vida culta. A nossa satisfação, ela tem que vir primeiro do Senhor Jesus. E aí, mesmo que a gente passe por dificuldades, por lutas, por angústias, por tribulações, por tempestades, ainda que a gente caminhe no meio do deserto, sem qualquer perspectiva do final desse deserto, ou mesmo de um oásis, de um alívio, nós estaremos caminhando satisfeitos, porque ao nosso lado está Jesus. E ainda que a gente não tenha um oásis no meio do deserto, se precisar,
o Senhor Jesus produz água para a gente. Se precisar, Ele levanta coluna de fogo à noite. Se precisar, Ele levanta nuvem que vai encobrir o sol para dar um alívio. Se precisar e a gente não tiver mais forças para andar, Ele mesmo nos carrega no colo, porque nós estamos andando com Jesus. Por isso, em segundo lugar, nós precisamos planejar o nosso ano com Jesus. Em primeiro lugar, indo para Jesus. Em segundo lugar, com Jesus. E em terceiro lugar, o que o texto nos fala dos versículos 17 a 21. E o texto é muito claro para nós, principalmente ali no versículo 18 e 19. Se em primeiro lugar a gente precisa caminhar para Jesus, e em segundo lugar nós precisamos caminhar com Jesus, em terceiro e último lugar, concluindo, nós precisamos caminhar longe do pecado, longe da maldade. E aí é óbvio, né? Se nós estamos caminhando com Jesus, a consequência dessa caminhada é caminhar longe do pecado. É caminhar na luz. É caminhar na glória de Cristo, na sublimidade de quem Deus é. É caminhar junto com Jesus, fugindo do pecado, resistindo às tentações, vencendo o mal com o bem, resistindo ao diabo para que ele fuja de nós. Caminhando ao lado de Jesus, o desejo do nosso coração vai ser caminhar longe do pecado, longe da maldade, longe das coisas velhas, mas caminhando para as coisas novas. O que ficou no passado? O que foi tratado no nosso coração? Senão o pecado. Nós tratamos a pecaminosidade do nosso coração, nós tratamos a maldade do nosso coração, nós seguimos em direção a Cristo, nós caminhamos com o Senhor Jesus. E então, por causa da sublimidade de Cristo, porque Cristo nos leva para o seu reino, porque Ele nos leva para a sua maravilhosa luz, nós então caminhamos longe do pecado. Somos impelidos e compelidos, somos capacitados, discipulados pelo Senhor, pela sua palavra, pelo poder do Espírito que habita em nós, pela vida da igreja, pelos nossos irmãos em Cristo, pela nossa vida de oração, de comunhão, de devoção ao Senhor, pela nossa prestação de culto, pelos nossos louvores a Deus, pela nossa vida de adoração. Nós somos levados pelo Senhor Jesus para longe do pecado, para longe da maldade. Vamos nos afastando das coisas terríveis desse mundo, vamos nos afastando da velha vida, vamos nos afastando do velho homem, e somos transformados pelo Senhor Jesus, porque nós estamos caminhando com Cristo. Ao planejar o nosso ano de 2025, nós precisamos lembrar disso. Porque às vezes nós vamos pensar o novo ano, eu quero um novo emprego, eu quero fazer tal coisa que antes eu não fazia, eu quero parar de fazer coisas que eu faço. Irmãos, posso te convidar a algo diferente nesse ano? Pare de fazer essas coisas. Pare de planejar assim. Planeje o seguinte: ano que vem eu vou apenas caminhar com Jesus. Eu vou caminhar com Jesus. Só isso. Não precisa pensar em um monte de coisa. Não precisa planejar 1000 coisas. Planeje apenas caminhar com Jesus. Porque se você caminhar com Jesus, então você vai ser um imitador do apóstolo Paulo. E vai poder dizer exatamente como ele disse no versículo 13. Tratando as coisas, resolvendo as coisas do passado, eu caminho para a novidade de vida. Vamos tentar traduzir esse texto para a nossa vida aqui hoje como uma aplicação para nós? Seria mais ou menos assim: eu resolvi tudo o que tinha para resolver em 2024. O que eu não resolvi, eu vou levar para Jesus. Jesus vai me ajudar a resolver. E então, eu vou caminhar para Cristo. Eu vou caminhar com Cristo. E eu vou caminhar para longe do meu coração pecaminoso. Eu vou caminhar para longe da maldade. Eu vou me encaminhar para longe do pecado. Porque eu vou estar andando em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, junto com Jesus, em direção ao reino que já está preparado
para cada um de nós. Amém? Que Deus assim nos abençoe, nos ajude, nos capacite, nos fortaleça. Vamos orar ao Senhor? Deus bondoso e maravilhoso, obrigado por 2024, obrigado pelas nossas vidas, obrigado porque o Senhor é um Deus de novidade de vida. Agora que esse ano se encerra, nos ajuda a finalizá-lo de fato, a resolver as coisas que nós temos que resolver, aquilo que é possível, mas aquilo que não for possível nos ajuda a levar para o Senhor, para que o Senhor então nos ajude a resolver. Capacita o nosso coração, fala conosco, ministra no nosso coração em 2025 a respeito de que tudo o que nós precisamos levar para 2025 é a continuidade da nossa caminhada com o Senhor. Ministra no nosso coração isso, nos desafia a isso, nos capacita a esta realidade. Nos ajuda em todas essas coisas, é o que nós te pedimos e também te agradecemos. Mas agora que vamos nos despedir aqui, nós clamamos ao Senhor, Deus, que continue ministrando ao nosso coração, continue falando conosco ao longo dessa semana, continue nos impelindo a resistir ao pecado, nos dá uma semana de vitória contra o maligno, de vitória contra o pecado, de vitória contra as tentações, cuida do nosso coração, nos dá uma passagem de ano tranquila, alegre, satisfeita, porque nós estaremos caminhando com o Senhor. Ministra no nosso coração, clamamos a Deus também para que este final de ano possa ser um finalzinho de ano em que ainda nós possamos testemunhar dos milagres do Senhor, da glória de Cristo, da sublimidade de quem o Senhor é, do tamanho do seu poder e da sua glória. Clamamos por tudo isso e fazemos isso em nome de Jesus. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor imenso de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o conforto e o fruto do Santo Espírito seja conosco, hoje e para sempre. Amém. Vou pedir para que você fique no seu lugar mais um instantinho, até que os pastores possam chegar à porta, e assim